Salut! Oi, pessoal! Prontos para começar a aula de francês? Hoje vamos dar continuação à aula sobre apresentações, acrescentando vocabulário e aprofundando assuntos gramaticais relevantes. Mas antes de mergulhar nos aspectos mais técnicos da língua, vou dar algumas dicas para formular suas primeiras perguntas, pedir informações e assim possibilitando primeiras interações, além das simples, porém necessárias saudações. Enfim, vamos adquirir mais vocabulário para se apresentar com um enfoque mais acadêmico. Allez, c'est parti! Primeiro, vamos se familiarizar novamente com a língua e repassar o vocabulário da aula passada, escutando apresentações pessoais de colegas aprendizes de francês do IFPB que talvez vai reconhecer. Le français à l'IFPB, écoute et regarde la vidéo. Des étudiants de français à l'IFPB se présentent. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour, salut à tous, comment allez-vous? Je vais me présenter. Je m'appelle Gabriel. Je m'appelle Philippe. Je m'appelle Lucas Toscano. Je m'appelle Juliette. Je m'appelle Carole. Je m'appelle Janaína. Je m'appelle Daniel Lourenço. Je m'appelle Paloma. Je m'appelle Marcos. Je m'appelle Hélène. Je m'appelle Thaïs. Je m'appelle José. Je m'appelle Richard. Je m'appelle Josué. Je m'appelle Adrienne. Je m'appelle Arte Bernardo. Je m'appelle Joab. Je m'appelle Alisson Mendes. Je m'appelle Monsieur Carlos Martins. J'habite à João Pessoa. J'habite à João Pessoa. J'habite à Paraíba. J'habite la belle ville de João Pessoa, em Brasil. J'habite à João Pessoa. Au Brésil. Je suis biologiste. Je suis fonctionnaire public. Je suis designer graphique. Je suis un étudiant en système Internet. Je suis un analyste de la technologie de l'information. Je suis étudiant d'ingénierie électrique. Je suis étudiant d'école de gestion à l'IFPB. Je suis professeur d'ingénierie mécanique. Et je suis étudiant en génie électrique à l'IFPB. Merci de regarder cette vidéo. Au revoir. Au revoir. C'est fini. À bientôt. Salut, bisous, bisous. Merci à vous pour les présentations. Analisando as informações. Quelles sont les informations disponibles dans la vidéo? Quais são as informações disponíveis nesse vídeo? Vamos repassar um pouco o vocabulário. Première information. Le prénom et le nom. O nome e o sobrenome. Deuxième information. L'âge. A idade. Troisième information. La ville. A cidade. E quarta informação. Quatrième information. Les études ou la profession. Os estudos ou a profissão. Ok, até aqui tudo bem. Mas como interagir com falantes de francês e como obter essas informações? Vamos estudar isso hoje. Olha aqui, eu trouxe algumas perguntas que permitem começar uma conversa com exemplos formais e informais. Première question. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Para perguntar o nome. Deuxième question. Où habites-tu? Où habites-tu? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Para perguntar a moradia.
Presta atenção nas palavras interrogativas. Comment, como et où, onde. Troisième question. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Para perguntar a idade. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Para perguntar a nacionalidade. Cinquième question. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Para perguntar a profissão. Et enfin, sixième question. Quelles sont tes études? Quelles sont tes études? Quelles sont vos études? Quelles sont vos études? Para perguntar a área de estudos. Lembrando que tu se usa para as conversas informais e vous para as conversas formais. Agora, gostaria de chamar a atenção sobre a palavra interrogativa quel, aqui em roxo. Esse interrogativo permite pedir informação e pode ser útil nas suas interações. Preste atenção nas perguntas aqui. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelles sont tes études? Quelles sont tes études? Notou que o interrogativo quel se flexiona em gêneros e números, porém fica com a mesma pronúncia? Aqui ele está no masculino. Âge é uma palavra masculina. Nationalité é feminina. No feminino, para a palavra quel, dobra a consoante e agrega um E. Quelle est ta nationalité? Et quelles sont tes études? Quelles sont tes études? Études é feminino e plural. Agrega um L e um E do feminino e um S do plural. Fica a dica para construir suas primeiras perguntas e se joga em francês. Como responder às perguntas e se apresentar de forma mais completa? Repassando as estruturas que vimos na aula passada. Je m'appelle, para dar o nome. Je suis, para dar a nacionalidade. J'ai, para dar a idade. E, enfim, j'habite à, para dar a moradia. Agora, com um enfoque mais acadêmico ou profissional, reaproveitando as estruturas e acrescentando vocabulário. Je suis, profession. À, localisation, entreprise, institut d'éducation supérieure. J'ai, diplôme. En, discipline. De, institut d'éducation supérieure. Je travaille à. Eu trabalho em. Je travaille à institution ou entreprise. Et j'étudie, eu estudo, j'étudie avec filière ou domaine d'études. Área de estudos. Mais uma dica aqui. Se precisar, pode consultar novamente o alfabeto das disciplinas que nos serve como base lexical. Eu trouxe aqui exemplos para apresentar sua bibliografia acadêmica, dependendo se você já é um profissional ativo, um pesquisador ou um estudante. Preste atenção nas preposições. Premier exemple. Je m'appelle Thiago. Je suis brésilien. J'ai 23 ans. J'habite à João Pessoa, au Brésil. Je suis étudiant de licence à l'IFPB. J'étudie
l'ingénierie électrique. Répétons. Je m'appelle Thiago. Je suis brésilien. J'ai 23 ans. J'habite à João Pessoa, au Brésil. Je suis étudiant de licence à l'IFPB. J'étudie l'ingénierie électrique. Deuxième exemple. Je m'appelle Camila. Je suis brésilienne. J'habite à Bahia, au Brésil. J'ai 36 ans. Je travaille à l'IFPB. J'ai un master de technologie de l'information de l'UFRN. Je suis coordinatrice du cours d'informatique. Répétons. Je m'appelle Camila. Je suis brésilienne. J'habite à Bahia, au Brésil. J'ai 36 ans. Je travaille à l'IFPB. J'ai un master de technologie de l'information de l'UFRN. Je suis coordinatrice du cours d'informatique. Olha aqui o avatar. Tá falando enchanté. Enchanté significa encantado ou encantada. Encantada você acrescenta no final, mas a pronúncia fica a mesma. Enchanté. Enchanté, você responde isso para alguém que se apresenta. Já anotou o vocabulário e as estruturas modelos? Então, vamos continuar a aula e aproveitar que já fomos introduzidos ao gênero dos países na aula passada para iniciar com as preposições de lugares nas quais você prestou atenção. Les prépositions devant les villes et les pays. É importante saber falar da localização com as preposições adequadas. Eu trouxe essa tabela aqui para entender melhor. A preposição de localização é a preposição a apóstrofe. As cidades, elas não levam artigo le, la, l'apóstrofe ou le. As cidades não levam artigo definido. Então, a preposição fica a. Exemple, j'habite à João Pessoa. J'habite à João Pessoa. Agora, para os países que levam um artigo definido, ocorre um fenômeno de contração da preposição com o artigo. Exemplo para os países femininos, que terminam com E. Exemplo, la France, la Belgique. Com a preposição da localização, a preposição a plus la, gera o en. Exemplo, j'habite en France. J'habite en France. Para os países masculinos, que usam o artigo definido le Brésil, le Canada. Com a preposição da localização, a preposição a mais le, dá a preposição o, né? A contração de a plus le, o. Né? Essas duas vogais, a e u, dá o som o. Exemplo, j'habite au Brésil. J'habite au Brésil. Agora, para os países plurais, como os Estados Unidos, por exemplo, les États-Unis, com o artigo definido plural, les, com a preposição da localização, a plus les formam a preposição o. Com x, mas a pronúncia fica a mesma do que com os países masculinos singular. O. Exemplo, j'habite aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Repetindo os exemplos com a cidade, j'habite à João Pessoa. J'habite à João Pessoa. Para os países femininos, j'habite en France. J'habite en France. Para os países masculinos singular, j'habite
au Brasil. J'habite au Brésil. E para os países plurais. J'habite aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. É isso, pessoal. Espero que essa tabela permita começar a entender a dinâmica das preposições melhor. Mas não se preocupe, voltaremos a tratar desse tema lá na frente. Antes de terminar, vamos flexionar os verbos encontrados nas estruturas das apresentações para se acostumar com a pronúncia. Primeiro verbo, habiter. Habiter, morar. Lembrando que em negrito são os verbos que se pronunciam da mesma forma. J'habite. J'habite. Tu habites. Tu habites. Il ou elle habite. Il ou elle habite. On habite. On habite. Nous habitons. Nous habitons. Vous habitez. Vous habitez. Ils ou elles habitent. Ils ou elles habitent. Étudier. Étudier. Estudar. J'étudie. J'étudie. Tu étudies. Tu étudies. Il ou elle étudie. Il ou elle étudie. On étudie. On étudie. Nous étudions. Nous étudions. Vous étudiez. Vous étudiez. Ils ou elles étudient. Travailler. Travailler. Trabalhar. Je travaille. Je travaille. Tu travailles. Tu travailles. Il ou elle travaille. Il ou elle travaille. On travaille. On travaille. Nous travaillons. Nous travaillons. Vous travaillez. Vous travaillez. Il ou elle travaille. Il ou elle travaille. Interessante dizer aqui uma dica de pronúncia. Essa junção de letra, o I na frente de uma doble L, forma o som I. Travailler. Travailler. E continuando com uma palavra bônus, né, é rechercher, pesquisar, rechercher. Interessante para completar as biografias acadêmicas. Je recherche. Je recherche. Tu recherches. Tu recherches. Il ou elle recherche. Il ou elle recherche. On recherche. On recherche. Nous recherchons. Nous recherchons. Vous recherchez. Vous recherchez. Il ou elle recherche. Il ou elle recherche. Pronto, é isso, pessoal. Respire, tome uma água, que já terminamos. É isso, pessoal. Agora, já podem se apresentar em ambientes acadêmicos com mais segurança. Para aprofundar o tema, pratique no Duolingo a lição sobre as preposições e afine seu repertório com o vocabulário da educação. Se você gostou da Celine, ela também ensina a se apresentar. Clique aqui no link do vídeo dela. E, finalmente, que tal pegar o gancho dessa aula e se apresentar nos comentários? Não duvide em copiar o módulo proposto e se referir ao alfabeto das disciplinas. É tudo por hoje. Eu fico por aqui e interagimos nos comentários. À la prochaine, salut!